Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Tenho pele parda, cabelo hoje está preso, mas ele na altura do ombro, preto. Estou com a blusa coral. Ao fundo, uma paisagem do ambiente em que me encontro. Tá certo? Bom, a nossa aula foi feita com muito carinho. Então, que vocês recebam, sintam, se inspirem, devaneiem neste carinho. Que cada um mergulhe, que todos mergulhem no carinho que eu direciono para cada um de vocês. Vamos começar com a releitura do texto. Quais as funções da releitura de um texto? Vejamos. Reconhecer que em cada releitura o texto se transforma em outro, o que deve apurar a criticidade de quem escreveu. Então, reconhecer que essa releitura ela se transforma o texto, você utiliza isso para apurar o que significa aperfeiçoar a sua capacidade de criticidade ou o seu lado crítico, o seu lado reflexivo, quando for reescrever, né? E atuar com a criticidade na reescrita do seu próprio texto. Ainda, permitir ao escritor potencializar a habilidade de escrita. Então, quanto mais se lê, e no exercício dessa releitura, e no exercício da escrita do que leu, aperfeiçoa-se e potencializa-se a habilidade de escrever. Também proporcionar o diálogo do sujeito-autor com o sujeito-leitor. Você está dialogando com o autor do texto que você está relendo e reescrevendo futuramente. Outro ponto, confrontar ideias, pensamentos e opiniões. Isso é muito importante, porque à medida que você vai lendo e relendo, criando esse hábito da releitura, do olhar diferenciado, você vai também criando novas opiniões, construindo novas opiniões, ideias e pensamentos sobre a temática, por exemplo. E por último, confrontar essa leitura permite em você aperfeiçoar a escrita. Então, fazer esse momento, confrontar a si mesmo com o texto e com esse olhar sobre a leitura, vai permitir que você aperfeiçoe a escrita. O que fazer para a releitura de uma crônica? Primeiro ponto, leia com atenção o texto que será objeto da releitura, com foco nos detalhes. Segundo, escolha quais alterações quer fazer, mudar o nome dos personagens e suas características, mudar o cenário, o conflito ou até mesmo o desfecho. Dentro do que fazer para a releitura de uma crônica, atente-se para o tipo de linguagem utilizado. Que tipo foi utilizado? O formal, o informal, o simples ou rebuscado? Os vocabulários, a pontuação, o tom do enredo. Que tom é esse? Um tom em suspense, um tom em forma humorística, um humor, né? Um tom romântico, um tom crítico. Isso tudo essas são informações que exigem de você uma certa atenção para mudar ou não o perfil do texto. E por último, lembre-se de que o texto, objeto da releitura, ganhará uma identidade mista, ou seja, a do autor atrelada à sua. Então, vai haver uma mescla aí, tá bom? Então, nesta releitura, o produto final, que é uma produção, vai exigir de você esse olhar para essa nova identidade desse texto, mas sem perder alguns traços e elementos importantes do texto original ou o texto base, o objeto. Vamos ao nosso texto, O Herói Envergonhado, da aluna Rebeca Ramos de Mello. Subir num ônibus em um terminal de integração da cidade de Manaus no horário do rush é uma verdadeira batalha. Homens e mulheres se acotovelam e se empurram para tentarem conseguir um lugar vazio para sentar. Quando não, apenas embarcar
e se encaminhar rumo aos seus destinos já é suficiente. Certo fim de tarde, Irineu guardava ansioso a chegada do seu busão em um desses terminais. Não demorou muito. Ao longe, ele observou que o coletivo da linha 612 se aproximava. Psicológica e fisicamente, estava preparado para ser um dos primeiros a entrar. Mal o ônibus parou no lugar determinado, começou o corre-corre e realmente Irineu foi um dos primeiros a entrar, conseguindo assentar-se no lugar que tanto desejava, no banco mais alto, que não era simplesmente um banco comum. Era um banco de honra, onde só o mais astuto conseguiria assentar-se sem nenhum empecilho. No primeiro ponto, após o terminal, o ônibus parou. Algumas poucas pessoas desembarcaram e uma senhora de mais ou menos 65 anos entrou. O que é surpreendente quando alguém com esse perfil embarca é que o sono ataca quem está sentado. E foi isso que aconteceu. O coletivo prosseguiu viagem e a senhora em pé. Irineu começou a ficar constrangido, pois alguns passageiros pareciam olhá-lo com ar de reprovação. De repente, ele se levanta, toca de leve na pobre mulher e, com uma voz mansa, diz: "Por favor, senhora, queira sentar-se aqui neste lugar." Achava ele que receberia palavras de agradecimento e de cortesia, porém ela explodiu e disse: "Você está pensando o quê? Que eu não me aguento em pé? Que eu estou caindo sobre minhas próprias pernas? Respeite-me, rapaz." Aquele que antes se considerava o maioral, o primeirão, abaixou a cabeça e imaginava todos os passageiros cochichando e rindo de sua atitude. A cada freada que o ônibus dava, a senhora se desequilibrava no alto de suas frágeis pernas, mas preferiu não aceitar a gentileza do menino. E Irineu ficou a pensar: acho que não está mais valendo a pena ser bem educado. Hora de produzir a sua releitura. A partir de quê? No texto, O Herói Envergonhado. O que fazer? Vamos lá? Observem. Observando aqui, vou marcar com essa luzinha vermelha maravilhosa. Verifique se vai manter o mesmo tipo de narrador e foco narrativo na história. Ou seja, você vai falar em primeira pessoa, em terceira pessoa, você vai fazer parte dessa história, você vai ficar só como observador, você vai entrar no íntimo como um narrador onisciente. O que é que você vai fazer? Outro ponto. Dê atenção especial às características físicas e psicológicas dos personagens. Então, se isso está faltando, você acrescenta. Se tem informação, mas você acredita que tem outras coisas a serem acrescentadas, então coloque-as. Quanto à linguagem, a linguagem expressa adequadamente os sentimentos, as opiniões e as emoções. Dê a sua marca nesse quesito, neste ponto. Analise a sucessão dos fatos durante o desenvolvimento da trama. Então, como os fatos vão ocorrendo na parada de ônibus, ao entrar, ao estar sentado, ao se levantar para dar lugar à senhora. E aí é com você, tá? Outro e último. Qual é o momento da narrativa em que você vai focar para chamar a atenção do leitor? Na hora de mexer nessa trama aí, dessa releitura e da reconfiguração dessa história, você vai pensar em qual é o ponto que você pretende chamar a atenção do leitor do seu texto. E observação sobre a sua missão. A partir da releitura, modifique o desfecho. Então, vamos lá. Opa, pessoal! Chegamos ao que estudamos, que é uma espécie de resumo, recapitulando aquilo que vimos ao longo da nossa videoaula. Primeiro, releitura do texto original. Qual é o texto? O Herói Envergonhado. A partir dessa leitura, nós vamos fazer uma releitura. A releitura desse texto e recriação do texto. Atentando-se, a nossa orientação ao longo da aula foi para que você atente-se para o título. O título você pode mudar, você tem livre arbítrio para essa criatividade. O tipo de narrador, você pretende continuar como narrador observador, você pretende
entrar e fazer parte da história, contar com uma pessoa que vivenciou isso, o narrador personagem, ou pretende entrar no íntimo dos personagens, como da senhora que entrou no ônibus, ou do rapaz, o Irineu, e colocar no papel o que você, o que se passa no íntimo deles, né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções. É um mergulho. Esse aí é o narrador onisciente. Características dos personagens. Então você pode detalhar mais tamanho, características físicas e psicológicas físicas, não é? Não só uma característica, mas outras psicológicas e as físicas. A linguagem, você percebe que essa linguagem atende, você pretende acrescentar mais alguma coisa, você pretende extrair, fazer uma mudança, colocar mais informalidade. A criatividade é sua, o comando é seu. Sucessão dos fatos, ou seja, os movimentos, os acontecimentos dentro da narrativa, eles têm uma lógica. Você, para produzir, precisa manter também uma lógica, mas pode mudar a ordem, a sequência, ou acrescentar para que você atinja o interesse do leitor, ele fique preso até chegar ao final do seu texto. E, por fim, o desfecho ou o final, que aí fica a seu cargo fazer essa mudança, porque aí está o estalo da coisa, né? Você dá uma mudança radical, ou uma mudança mais singela, ou mudar alguns traços nos acontecimentos e deixar a essência. A criatividade, o comando é seu e eu espero que você brilhe e mãos à obra. Bom, agora é a sua vez de se tornar um cronista, tá bom? Releia a crônica O Herói Envergonhado com bastante atenção. Outro ponto. Atente-se para as orientações presentes ao longo da videoaula sobre a releitura de um texto. Outro ponto. Avalie o final da crônica. Atenção especial a esse final. E a sua missão é, a partir da releitura, modificar o desfecho da crônica, dando o melhor da sua criatividade, da sua imaginação e do seu ineditismo. Nada igual, nada será encontrado como você vai produzir, tá bom? Isso é o que é inédito, você não encontra em lugar algum nada igual. A sua inspiração embeleza a produção, então inspire-se e escreva. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham mergulhado, aprendido, absorvido e dúvidas. Eu acho que as dúvidas são importantíssimas. Por quê, professora? Vocês me perguntariam e eu respondo. É na dúvida que eu mostro que estou interessado, que tem algo ali que não ficou claro. Entendeu? Então, na dúvida, mande uma mensagem pra gente. No Tira Dúvidas, as dúvidas de vocês. Um grande beijo e uma excelente semana para todos nós.